A França ostenta o título de maior país dentro da União Europeia, com mais de 551.695 km² de extensão territorial. No entanto, o território em área é pouco menor que o estado da Bahia. O pão francês não existe na França. Você sabia que o famoso pão francês na verdade não tem nada de francês? Apesar do nome sugestivo, essa iguaria é na verdade uma criação brasileira. A baguete debaixo do braço é real. Entre as 18 e 19 horas, depois que saem do trabalho, muitos franceses passam em alguma boulangerie e compram uma baguete para comer no jantar, e como elas costumam ser maiores do que a embalagem, ficam para fora e costumam ser carregadas debaixo do braço. Histórica potência europeia e importante ator no cenário global, a França tem suas origens na Idade Média, na reorganização dos povos da Europa Central, após o fim do Império Romano. Sua extensão territorial começou a ser definida nos tempos do Império Carolíngio, iniciado por Carlos Magno no ano 800. A população atual da França é de aproximadamente 68 milhões de pessoas, sendo 49% masculina e 51% feminina. O que coloca a França como o 22º país mais populoso do mundo. A França é um país localizado na Europa e tem como capital a cidade de Paris. A oeste, a França possui saída para o Oceano Atlântico por meio da Baía da Biscaia, enquanto ao norte, o Canal da Mancha separa o território francês do Reino Unido. O país é conhecido como o Hexágono, por causa do formato de seu território, e é o maior da Europa, com 551 mil km². Os principais setores econômicos do país são indústria, tecnologia, finanças, turismo e agricultura. E tendo como principais produtos agropecuários produzidos o trigo, cereais, açúcar, batata, vinho, carne e peixe. A França está entre os 3 países mais industrializados da Europa. O maior produtor de energia nuclear do mundo é a França, que além disso, se destaca no setor da indústria de automóveis e eletrônica. A França está atualmente dividida em 18 regiões, sendo 13 na França metropolitana e 5 na França ultramarina. As regiões da França metropolitana estão subdivididas em 101 departamentos, em número que varia de 2 a 13 por cada região. Os principais tipos de clima da França são temperado oceânico, em grande parte do território. E no extremo sul e sudeste, ocorre o clima mediterrâneo. Entre todas as delícias culinárias francesas, o coq au vin se destaca como um verdadeiro tesouro da cozinha francesa. Mas temos também destaque para o cassoulet e o delicioso crème brûlée. A França é o destino turístico mais popular do mundo. Mais de 82 mil pessoas visitam o país todos os anos. Mas alguns deles se destacam mais, como Paris, a cidade luz mágica e romântica. O país oferece festas populares incríveis, e que permitem conhecer a fundo a sua cultura tão rica e diversa. A La Chandeleur, famosa pelos crepes. A Fête du Citron, famosa pelas frutas cítricas, e a Fête de la Musique, famosa pela música variada. Paris é o sonho de viagem de milhares de pessoas, que encanta por seu charme, gastronomia, beleza e variedade de atrativos. As atrações mais famosas da cidade costumam ser pagas, mas existem opções para curtir economizando. No primeiro domingo de cada mês, atrações como o Louvre e o Museu d'Orsay funcionam gratuitamente. Provavelmente não serão museus vazios, mas para quem quer economizar é uma baita oportunidade. Está gostando desse vídeo? Fique até o final e veja curiosidades impressionantes sobre a França. Mas antes, não esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal. Agora voltamos ao vídeo. As estimativas mais confiáveis sobre a religião dos franceses dão conta de 65% de católicos, 6% de muçulmanos, de expressões bem diversas, e 2% de protestantes. Os ateus, agnósticos e sem religião somam 25% da população. A vegetação da França é dominada pela floresta de coníferas, com muitas espécies de pinheiros e abetos. Este bioma é caracterizado por espécies decíduas, ou seja, perdem as folhas em uma época específica do ano. Nos Alpes, há regiões ricas em líquens e musgos. A boina francesa, também conhecida como beret, é uma peça de roupa tradicional que foi popularizada na França no século XIX. Na França, os meios de transporte mais utilizados são o metrô,
trens diversos, ônibus, funicular, bondes e táxis. Lyon também é uma cidade muito turística, com pequenos e charmosos restaurantes. A cidade de Lyon é o reduto da melhor gastronomia da França. Mas Lyon também possui uma beleza arquitetônica, com todos os traços e vestígios da época do Império Romano. França tem um regime semipresidencialista, com o primeiro-ministro, que é o chefe de governo, nomeado pelo presidente, que é o chefe de Estado eleito por sufrágio universal direto. Os atuais líderes políticos no poder são o presidente Emmanuel Macron, desde 14 de maio de 2017, sendo reeleito para um segundo mandato em 24 de abril de 2022, e o primeiro-ministro, Gabriel Attal, desde 9 de janeiro de 2024. Com salário mínimo em torno de 1.767 euros, a média de custo de vida em cidades na França fica em torno de 1.528 euros, considerando o valor de um aluguel longe do centro da cidade, além de entretenimento, despesas fixas, transporte e alimentação. Em Paris, o custo é maior devido ao aluguel, superando o salário mínimo. Tudo fica a cerca de 2.500 euros. O aluguel na França costuma iniciar em 750 euros. Esse valor é válido para imóveis de tamanho médio em cidades do interior e para apartamentos pequenos em Paris, com aproximadamente 11 metros quadrados. Para propriedades com 2 ou 3 quartos, o custo fica em cerca de 1.725 euros. A França possui relevo formado por extensas áreas de planícies e depressões nas regiões central e norte, além da presença de montanhas nas porções leste e também sul. A elevação média encontrada no país é de 342 metros, enquanto cerca de 64% do território se encontra abaixo dos 250 metros. Pessoas mais conhecidas da França no mundo são Victor Hugo, de 1802 a 1885, Joana d'Arc, de 1412 a 1431, Claude Monet, de 1840 a 1926, Júlio Verne, de 1828 a 1905, Zinedine Zidane, nascido em 1972, dentre outros. A França possui uma vida noturna muito agitada. Por lá você pode fazer um cruzeiro noturno no Sena, para ver Paris iluminada, visitar a Torre Eiffel, ver um espetáculo no icônico Moulin Rouge, curtir a noite nos restaurantes e boates de Lyon e Nice. O horário de abertura das lojas é de forma aproximada, das 9h30 às 19h30 de segunda a sábado. As grandes lojas de departamento abrem até às 20h ou 20h30. Com certeza você já ouviu falar de Saint-Tropez. É uma cidade costeira da Riviera Francesa, na região de Provença-Alpes-Costa Azul, no sudeste da França. Procurada há muito tempo por artistas, a cidade atraiu a alta sociedade internacional na década de 1960 e continua famosa por suas praias e sua vida noturna. Alguns pontos turísticos que valem o preço do ingresso, mesmo que caros, são Palácio de Versalhes, Disney e as praias privativas de Cannes. Conhecido como ibex alpino, esta espécie de bovino esteve à beira da extinção, e apenas uma pequena população foi mantida na fronteira entre França e Itália. Napoleão Bonaparte, governante e militar francês, é considerado um dos maiores gênios militares da história, pelas táticas inovadoras de guerra que ele executou. Alguns dos produtos típicos bastante comuns na França são abóboras, cogumelos, repolhos, maçãs, peras, marmelos, ameixas amarelas, castanhas, nozes, pimenta espelete, vieiras e carnes de caça. Os 5 esportes mais populares na França são futebol, rugby, ciclismo, basquete e tênis. Liberdade, igualdade, fraternidade. Esse é o lema nacional da França, criado na época da Revolução, de 1789 a 1799, e acrescentado às Constituições de 1946 e 1958. Os franceses contemporâneos são tranquilos, e gostam mesmo de aproveitar a vida entre amigos e familiares. Mesmo diante dos compromissos do dia a dia, os momentos de confraternização à mesa são muito apreciados. Aproximadamente 1 milhão de franceses, que moram perto da fronteira com a Itália, falam italiano. O francês é o segundo idioma mais falado da Europa, depois do alemão. A França tem a maior taxa de natalidade da Europa. Há aproximadamente 40 mil castelos na França. Paris era originalmente uma cidade romana chamada Lutetia. E há mais falantes do francês na África do que na França.
26 países do mundo, que celebram o Dia da Independência, foram colonizados pela França. Na França, há 6 municípios com prefeitos e 0 habitantes. Estas vilas foram destruídas durante a Segunda Guerra, mas os prefeitos são responsáveis pela manutenção do local. O exército francês foi o primeiro a usar camuflagem durante a Primeira Guerra Mundial. E várias invenções importantes do mundo aconteceram na França: comida enlatada, o sistema de leitura e escrita braille, o estetoscópio, o secador de cabelo, a bicicleta, o sutiã e balões de ar quente. Foi o primeiro país do mundo a proibir os mercados a jogar fora ou destruir os produtos não vendidos. E a França legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo em 2013. O primeiro transplante de coração artificial e o primeiro transplante de rosto do mundo aconteceram na França. Os franceses inventaram o sistema métrico e o método decimalizado de contar e pesar. A França ganhou mais prêmios Nobel de Literatura do que qualquer outro país, total de 15. A mais antiga gravação de voz humana é francesa, gravado em 1860 usando o sistema fonoautógrafo, que registrava som em papel. O papel foi descoberto em Paris em 2008, e com a ciência moderna, foi possível reproduzir a gravação pela primeira vez. Câmera de aparelho celular foi inventado na França em 1997. O francês foi o idioma oficial da Inglaterra por aproximadamente 300 anos, entre 1066 e 1362. Os kilts, as saias escocesas, foram originalmente inventadas na França. A França já controlou mais de 8% do território do mundo. Emmanuel Macron, eleito em 2017 aos 39 anos, tornou-se o presidente mais jovem da história da França. França foi o primeiro país a introduzir um sistema público de transporte em 1660. Um sistema de carruagem circulava por Paris, em horários e trajetos fixos. Desde 1634, a Academia Francesa tenta preservar a língua francesa banindo, sem muito sucesso, palavras estrangeiras como blog, hashtag, parking e e-mail. Pelo menos 40% das canções tocadas nas rádios devem ser francesas. A primeira exibição pública de um filme foi feita por irmãos franceses, em 28 de dezembro de 1895. A invenção deles se tornaria o cinema. Louvre, em Paris, é o museu mais visitado do mundo. Em 2014, ele recebeu 9,3 milhões de visitantes, o mesmo número total da população da Suécia. O Tour de France, a maior prova de ciclismo do mundo, tem mais de 100 anos e acontece todo mês de julho no país. Os atletas percorrem aproximadamente 3.200 quilômetros, por mais de 20 dias. Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust, é o maior romance do mundo, formado por 13 volumes de mais de 3.000 páginas no total. O primeiro Festival de Cannes foi cancelado após a exibição de apenas um filme, devido ao início da Segunda Guerra Mundial. Os vinhos franceses podem atingir preços astronômicos, mais de 1.500 euros por garrafa, dependendo da uva e da produção. A gastronomia francesa foi nomeada Patrimônio Mundial da Unesco em 2010, passando a pertencer à lista de Patrimônio Cultural Intangível da Humanidade. A França produz quase 1 bilhão de toneladas de queijo por ano, de quase 1.200 variedades diferentes. E todos os dias, 2 novos livros de culinária são publicados no país. O croissant, famoso salgado francês de massa folhada, foi na verdade inventado na Áustria. E os franceses consomem 11,2 bilhões de taças de vinho por ano. Os franceses comem aproximadamente 30.000 toneladas de escargot todos os anos. Todos os champanhes são produzidos na região de Champagne. Caso contrário, são chamados de espumantes. O McDonald's serve cerveja na França. Para ajudar a combater a obesidade, a França proibiu refis gratuitos de refrigerante nas redes de fast food do país. Na França, em casos excepcionais, é permitido por lei casar com alguém morto, desde que possa provar que a pessoa tinha intenção de se casar com você quando vivo. Os franceses se aposentam mais cedo do que a média europeia. A média de 2012 era de 59,7 anos para homens e 60 para mulheres. Acredita-se que virar uma baguete de ponta cabeça dá azar. Em 1910, foi proibido por lei se beijar em plataformas de trem para evitar o atraso dos trens.
Napoleão não era baixinho, de fato, ele tinha uma altura maior do que a média dos franceses. Havia apenas um sinal de par em toda a cidade de Paris, até 2012. Hoje em dia, ele não existe mais. Quando Hitler visitou Paris, durante a Segunda Guerra Mundial, os franceses cortaram os cabos do elevador da Torre Eiffel, para que ele tivesse que usar os degraus, se quisesse subir até o topo. Os franceses foram os primeiros a usar as placas de carro em seus automóveis. A França tem 12 fusos horários diferentes, mais do que qualquer outro país do mundo. Os concursos de beleza para crianças são ilegais na França. A razão por ter poucos táxis em Paris, se comparados a outras metrópoles do mundo, é que os taxistas precisam pagar aproximadamente 200 mil euros pela licença. Há mais de 100 pianos espalhados por estações de trem na França. Franceses inventaram a rotatória. Esse elemento do design urbano revolucionou o tráfego em todo o mundo e surgiu em 1906. Foi criada uma até então inédita rotatória na capital francesa. Esta rotatória circunda o Arco do Triunfo e serve como ponto de convergência para 12 vias. Hoje, existem cerca de 30 mil rotatórias espalhadas pelo país. A tradição de se casar de branco surgiu na França e se originou no século XV. No casamento de Ana da Bretanha e Luís XII da França, em 1499, a noiva escolheu um vestido branco deslumbrante, estabelecendo um novo padrão de moda. A maior fronteira francesa é com o Brasil. Pode parecer surpreendente à primeira vista, mas a França de fato é vizinha do Brasil. Os dois países são unidos por uma fronteira gigantesca, a maior do país europeu. Esse elo geográfico é possível graças à Guiana Francesa, um território ultramarino francês, situado na região norte do continente sul-americano. Com mais de 700 quilômetros de extensão, a fronteira entre a Guiana Francesa e o estado brasileiro do Amapá é a maior fronteira da França. Os franceses são os maiores produtores de vinho do mundo. O país consome mais de 11 milhões de taças por ano, produzindo cerca de 16% da produção global. Franceses não escovam os dentes após as refeições. A abordagem dos franceses pode gerar estranhamento entre os brasileiros em relação à higiene bucal. Em vez de escovar os dentes várias vezes ao dia, os franceses tendem a limitar a escovação a apenas 2 vezes, de manhã e à noite. O uso do fio dental também não é comum no país. Para manter a sensação de dentes limpos e hálito fresco após as refeições, as pessoas adotam o hábito de mascar chicletes com aroma de menta ou hortelã. Os franceses não precisam de motivo ou comemoração para abrir uma garrafa de vinho, inclusive é muito comum tomar vinho no horário do almoço, durante a semana, nas reuniões de negócio. O maior exportador de vinho do mundo considera a bebida um alimento. O famoso queijo de sobremesa é um hábito muito comum, já que os franceses, ao contrário do que imaginamos, não comem tanto doce, mas em compensação, sempre tem um queijo para degustar depois das refeições. Sair à francesa não existe. Quem nunca saiu à francesa de uma festa ou reunião com família, ou amigos? Na França ninguém costuma sair sem ser notado, muito pelo contrário, gostam de se despedir assim como nós. Quando isso acontece, os franceses dizem, sair à inglesa. E a alimentação do francês é rica e saudável. O francês se alimenta bem, eles comem muitas frutas e legumes. É muito difícil ver uma refeição que não tenha algum tipo de legume. Comer fruta de sobremesa é muito mais comum do que devorar aqueles doces deliciosos, que a gente associa à culinária francesa. O francês toma banho todo dia. O que acontece é que o banho deles é de fato muito mais rápido, pelo menos do que o dos brasileiros, que costumam demorar no banho e fazem dele um verdadeiro ritual mágico. O francês usa uma roupa por diversas vezes antes de ser lavada. Eles costumam colocar uma roupa para lavar somente se ela realmente estiver suja, manchada ou cheirando muito mal. Pontualidade britânica se estende aos franceses. Servir o vinho é um costume tipicamente masculino. Os mais velhos não enxergam com bons olhos uma mulher se servindo de vinho. Por uma questão de tradição ou de gentileza, eles acreditam que é sempre o homem que deve servir a mulher. Cumprimentam as pessoas com 2 beijinhos, sendo um gesto de educação e respeito. Não importa se está conhecendo a pessoa, ou se são amigos ou colegas de trabalho. A refeição é sagrada. Você sabia que, em média,
Um francês gasta 2 horas e 22 minutos diários com sua alimentação, enquanto no resto do mundo esse tempo costuma ser de 1 hora e 30 minutos. Patinete é coisa de adulto. Muitos franceses que vivem nas grandes cidades optam por não ter carro, mesmo porque o transporte público funciona, é mais rápido, mais barato e os leva para quase todos os lugares. Mas muitos resolvem fazer um upgrade e, ao invés de irem a pé até o trabalho, vão de patinete. Gostou do vídeo? Espero que sim. Deixe nos comentários o que você achou e sugestões para nosso canal. Não esqueça também de deixar o like. Aproveite e faça parte da nossa comunidade. Basta se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos. Fique agora com 2 vídeos sugeridos pelo YouTube. Muito obrigado e até a próxima!